E se eu te dissesse que aquilo que você chama de empatia, essa capacidade quase mágica de sentir o outro, pode ser, na verdade, a chave de sua própria prisão? Que por trás da sensibilidade que você tanto valoriza, esconde-se uma porta secreta por onde o narcisista entra, manipula e domina? Você já se perguntou por que, mesmo enxergando os sinais, você não consegue sair? Por que sua lucidez sempre chega tarde demais? Talvez não seja fraqueza, talvez seja um roteiro invisível que vem sendo escrito dentro de você há muito tempo, com uma caligrafia ancestral que não é sua, mas que você segue, como se fosse. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo é um teatro onde os arquétipos encenam dramas antigos. E neste drama específico, o empata e o narcisista não são apenas personagens, são espelhos partidos, dois lados da mesma ferida primordial. O empata oferece luz, mas não percebe que o brilho atrai sombras. E o narcisista, ele não quer a luz, ele quer o reflexo que o faz sentir-se Deus. É um jogo oculto, uma dança silenciosa, onde a dor se disfarça de amor e o abuso se mascara de destino. Há uma pergunta que não quer calar. Por que é sempre você quem se culpa no final? Por que, mesmo depois de tudo, você ainda tenta justificar o comportamento do outro? Existe algo dentro de você, algo que foi condicionado, talvez desde a infância, que faz com que você aceite migalhas emocionais como se fossem banquetes. Mas e se eu te dissesse que isso não é apenas comportamento, é um símbolo, um chamado arquetípico que precisa ser compreendido antes que consuma o que resta da sua essência? Você sente que algo dentro de você está quebrando, mas não sabe exatamente o que. O tempo passa e as memórias felizes tornam-se fantasmas que te assombram, não te confortam. A cada tentativa de romper, algo te puxa de volta, uma força invisível, quase hipnótica, como se sua alma tivesse sido costurada à do outro. Jung chamaria isso de complexo. Mas e se este complexo for, na verdade, uma porta para o autoconhecimento mais profundo que você jamais acessou? Você está disposto a abrir essa porta? Não há certezas aqui, apenas pistas, fragmentos, símbolos. O que começa como dor pode terminar como revelação, mas apenas se você atravessar os estágios ocultos que regem essa jornada arquetípica. Cada etapa desse caminho é um espelho quebrado que você precisa olhar, mesmo que sangre. O empata abusado por um narcisista não é apenas uma vítima, é um iniciador de si mesmo, preso num labirinto que só ele pode decifrar. E a primeira chave está escondida, exatamente onde mais dói. Você está pronto para desenterrá-la? Então não ouse piscar, porque a verdade começa agora. Há uma dor que não grita, ela sussurra, se esconde, escorre pelos vãos da alma como um veneno invisível. É nela que tudo começa. O empata, movido por sua pureza, sua entrega, seu desejo quase instintivo de curar, não percebe que está entrando em uma floresta escura sem mapa, sem bússola, sem retorno. A primeira troca de olhares com o narcisista não é um encontro de corpos, é um ritual inconsciente, uma atração arquetípica entre luz e vazio. Algo dentro de si se curva, se abre, se oferece, como se já tivesse feito isso antes. E o mais cruel, no início parece amor, parece conexão, parece destino. O narcisista não chega como um monstro, ele veste a máscara do sonho. Ele estuda você com olhos de espelho, aprende seus vazios, seus traumas não nomeados, suas cicatrizes mal fechadas. E então, como num feitiço, ele oferece exatamente o que você nunca recebeu, não por amor, mas por estratégia. Ele desperta em você uma memória emocional tão antiga que parece familiar, mas não é real. É uma simulação emocional. O empata sente algo diferente, sente que encontrou alguém que o vê e por isso começa a entregar mais. Mais tempo, mais escuta, mais cuidado, mas cada gesto de doação é interpretado pelo narcisista como permissão para invadir, e ele invade. Suavemente no início, um comentário aqui, uma crítica disfarçada ali, e o empata, que sempre duvida de sua própria dor, aceita, porque talvez eu esteja exagerando, porque ele só está machucado, porque eu consigo curá-lo.
Carl Jung diria que este é o momento em que o ego do empata começa a se dissolver, não por evolução, mas por fusão inconsciente com a sombra do outro. O empata perde o centro, e o que parecia amor vira labirinto. O olhar do outro passa a definir quem você é. Sua autoestima é regulada de fora para dentro. Seus limites se tornam borrões. E o que antes era doação vira sacrifício silencioso. Mas porque dói, e mesmo assim você fica. Porque, mesmo percebendo que há algo errado, você se apega à esperança de que talvez amanhã mude. Porque o narcisista não é constante, ele oscila. Ele oferece migalhas de luz entre grandes tempestades emocionais. E o empata, sedento por conexão, aprende a viver de lampejos. Se alimenta de pequenos gestos como se fossem provas definitivas de amor. É um ciclo de recompensa e punição que vicia a alma. E nesse jogo, algo sutil acontece. O empata começa a se afastar de si. Seus desejos enfraquecem. Suas opiniões se calam. Sua identidade começa a se apagar como uma vela que queima só para iluminar o outro. E quando tenta expressar dor, é chamado de exagerado, dramático, sensível demais. Começa a duvidar do que sente, do que viu, do que sabe. A realidade vira um quebra-cabeça que o outro monta com peças falsas. Mas a pergunta mais importante ainda pulsa no silêncio. Quando foi que você esqueceu de si? Em que momento exato você parou de se ouvir? Talvez tenha sido quando você percebeu que suas lágrimas incomodavam mais do que comoviam. Ou quando percebeu que ser você mesmo gerava afastamento. E então você se moldou, se escondeu, se anulou. Tudo para manter um amor que já não te pertencia. Jung escreveu que todo relacionamento é uma confrontação com a própria sombra. Mas o empata, muitas vezes, só enxerga a sombra do outro e não percebe que está diante de um espelho arquetípico que reflete não apenas o narcisista, mas os vazios que ainda vivem em si. Não é culpa, é estrutura inconsciente, uma dança antiga, um padrão que se repete até que seja visto. E é aqui que o veneno mais sutil entra, a culpa. O empata começa a acreditar que está estragando tudo, que o outro seria diferente se ele fosse melhor, se fosse mais compreensivo, mais calmo, mais flexível. Essa culpa não vem da razão, vem da alma ferida, que desde muito cedo aprendeu a se responsabilizar pelo caos ao redor. O empata não percebe, mas carrega dentro de si a crença silenciosa de que sua dor é o preço da permanência do outro. No fundo, existe um grito contido, um pedido para que alguém o veja além da função de cuidador, para que alguém diga: você não precisa se machucar para ser amado. Mas esse grito é abafado todos os dias por um sistema relacional que foi meticulosamente construído para silenciar, para controlar, para fazer acreditar que sem o outro você não é nada. Mas e se for exatamente o contrário? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A mente começa a falhar onde o coração já está esgotado. O empata, antes centrado, atento, presente, torna-se fragmentado. Não sabe mais o que sente, apenas sente que está errado. Tudo, o tempo todo. Sente que ocupa espaço demais, fala demais, cobra demais. Como se cada passo seu fosse um tropeço silencioso em uma corda bamba emocional. O narcisista, por sua vez, torna-se um mestre na arte da inversão. Distorce memórias, desmoraliza sentimentos, sabota a percepção de realidade. O empata então se pergunta: será que estou ficando louco? E essa pergunta ecoa, não como dúvida, mas como sentença, porque cada nova tentativa de diálogo vira tribunal. O empata leva fatos, recebe acusações, tenta explicar dores, recebe desprezo, tenta ser visto, é ignorado. E o pior, mesmo diante de tudo isso, ainda se sente responsável. A relação se transforma em um looping psicológico, onde o amor se mistura com medo e a carência com dependência. É o caos,
camuflado de conexão, a prisão disfarçada de vínculo. Carl Jung chamaria esse estágio de inflacionamento psíquico. O ego do empata foi tão absorvido pela sombra do outro que agora vive fora de si. Busca a aprovação como se buscasse oxigênio. O senso de valor próprio é substituído pela reação do narcisista. Um silêncio do outro se transforma em angústia. Uma crítica vira autoabandono. O empata já não se pertence. É um satélite emocional girando em torno de um sol que queima, mas nunca aquece. E aqui nasce um dos sentimentos mais perigosos: a culpa por tentar se proteger. O empata se vê dizendo não com voz trêmula, ensaiada, carregada de medo. Sabe que o preço por estabelecer um limite pode ser o abandono, a fúria, o desprezo, e por isso cede mais uma vez. O narcisista percebe, e cada recuo do empata vira território conquistado, o amor vira guerra invisível, e o empata cansado ainda sorri, ainda acolhe, ainda tenta, porque aprendeu que seu valor está em servir. Mas quem cuida do cuidador quando ele desaba? Quem escuta o empata quando ele decide calar? O silêncio interior começa a crescer, um silêncio pesado, denso, como se algo estivesse morrendo por dentro. O brilho nos olhos apaga, o riso vira máscara, o corpo adoece, a alma adormece. O empata já não sabe mais se está amando ou sendo destruído. Apenas sente que está se perdendo, lentamente, irreversivelmente. E no meio dessa desorientação surge a dúvida que paralisa: e se ele mudar? E se eu desistir agora e for justamente o momento em que tudo iria melhorar? Essa ilusão é uma das armadilhas mais letais do vínculo abusivo, porque o empata não está preso ao que vive, está preso ao que espera viver. Não está preso ao que o outro é, está preso ao que acredita que ele pode vir a ser. E, assim, se sacrifica por uma versão imaginária do outro, uma versão que só existe em sua esperança. Mas esperança não é remédio para abuso, e o empata, no fundo, sabe disso. Mas existe uma criança interior dentro dele, aquela que um dia não foi protegida, não foi vista, não foi validada, e essa criança clama: fica, talvez agora seja diferente. E o adulto cede, porque ainda acredita que ao curar, o outro curará a si mesmo, mas não percebe que está sendo sugado por um vórtice emocional que não tem fim. Há momentos em que o empata se vê chorando em silêncio, escondido, sem saber ao certo por quê. Apenas chora. Chora por tudo que engoliu, por tudo que suportou, por tudo que calou, mas também chora por não saber mais quem é. O espelho já não devolve o mesmo reflexo. As palavras do narcisista passam a habitar seus pensamentos, e ele, sem perceber, começa a se julgar com os mesmos olhos que o ferem. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. O empata, ao não reconhecer suas feridas, continua atraindo relações que as ampliam. Não é punição, é repetição inconsciente. O trauma busca repetição até que encontre cura. Mas quando essa cura não vem de fora, resta uma única direção: o mergulho interior, a travessia de si. Mas quem tem coragem de encarar o próprio abismo? E talvez seja exatamente por isso que você está aqui, porque algo em você já percebeu que não dá mais para fugir, porque mesmo com medo, você pressente que há uma ruptura necessária se aproximando. E embora essa travessia seja assustadora, ela carrega o primeiro fio de libertação. A dor, neste ponto, já não é mais apenas sofrimento, começa a se transformar em bússola. Você começa a sentir que o fundo do poço não é o fim, é o início da escavação da própria alma. Existe um instante em que o empata percebe que algo se quebrou. Não foi um grito, não foi uma discussão, não foi uma grande tragédia. Foi um gesto mínimo, um olhar gelado, uma ausência sutil que se repetiu pela milésima vez. E ali, sem alarde, sem testemunhas, uma parte da alma simplesmente cedeu. A dor já não vem em ondas, ela vira mar. Um mar calmo e fundo, onde tudo afunda devagar. É nesse ponto que o empata começa a viver em dois mundos.
O externo, onde finge que está tudo bem, e o interno, onde já não sabe mais como respirar. O narcisista, por sua vez, pressente a rachadura e reage. Intensifica o controle, dramatiza o afeto, alterna entre o carrasco e o salvador. É como se dissesse: você não vai escapar. O empata, ainda dividido, confunde essa oscilação com esperança. Mas não é. É manipulação emocional sofisticada. É a coreografia precisa de alguém que aprendeu a seduzir pelo desequilíbrio. E cada gesto bonito agora dói mais do que alivia, porque o empata começa a perceber que está preso num padrão. Um padrão que se repete e nunca muda. Carl Jung dizia que nada se torna consciente sem antes causar dor. E é nesse estágio que a dor começa a trazer consciência. Lenta, tortuosa, fragmentada, mas real. O empata começa a perceber que está vivendo a vida do outro, não a sua. Que sua rotina gira em torno de agradar, evitar conflitos, prever explosões, justificar ausências. E o mais cruel, percebe que já não sabe o que faria com liberdade, se a tivesse, porque sua identidade foi moldada pela sobrevivência. Tudo que é espontâneo, verdadeiro, original, foi silenciado, e é aí que a alma começa a gritar, não com palavras, mas com sintomas. O corpo dói, o sono falha, a ansiedade corrói, o peito pesa, a energia some, tudo se torna esforço, tudo se torna cansaço, e o empata, mesmo exausto, ainda pergunta: será que sou eu o problema? Esse é o veneno mais profundo do narcisismo. Ele não apenas fere, ele convence você de que a ferida é culpa sua. E o empata, acostumado a sentir pelos outros, esqueceu de sentir por si. Mas então algo muda, ainda que pequeno, quase imperceptível. Um gesto de recusa, um não tímido, um afastamento interno, uma fagulha de dúvida que não vem mais da dor, mas da lucidez. O empata começa a se observar, e isso é perigoso para o narcisista, porque um empata que observa é um empata que começa a despertar. E esse despertar não é ruidoso, é silencioso, mas implacável. É o início da quebra do feitiço. A cada nova manipulação, algo dentro do empata já não reage como antes. Começa a enxergar os padrões, a prever as jogadas, a antecipar as máscaras. O encantamento dá lugar à clareza, e essa clareza, mesmo dolorosa, é libertadora, porque ela revela que aquilo que parecia amor era carência, que aquilo que parecia conexão era a captura, que aquilo que parecia sua culpa era a projeção do outro. Mas o empata ainda hesita, porque essa nova visão vem acompanhada de um luto. Luto pelo amor que imaginou, pelo futuro que construiu sozinho, pela imagem do outro que só existia dentro de si. E esse luto é necessário, porque não se pode libertar aquilo que ainda se tenta salvar. O empata começa a entender que não se trata mais do outro, trata-se dele, de seu silêncio, de sua ausência de si, de sua urgência de voltar para casa, a casa interna, onde sua essência foi esquecida. E é nesse limiar entre lucidez e apego que a travessia se torna espiritual. Já não é apenas sobre sair da relação, é sobre sair de uma prisão psíquica construída ao longo da vida. É sobre confrontar a raiz da ferida, o lugar onde o amor virou obrigação e o cuidado virou sobrevivência. Jung chamaria esse momento de confronto com a sombra, não a sombra do narcisista, a sua, aquela que permitiu, que aceitou, que calou, por medo de ficar só. E então, pela primeira vez em muito tempo, o empata se olha no espelho sem filtro, sem máscara, sem fuga. E o que vê não é fraqueza, é força adormecida, é amor próprio enterrado, é dignidade em coma, mas ainda viva, esperando ser resgatada, não por alguém de fora, mas por si mesmo, porque só o empata pode se libertar do labirinto que o narcisista construiu com as peças de sua própria dor. Algo começa a ranger. Por dentro, não é uma decisão, é um estalo, uma rachadura sagrada que divide o eu moldado do eu perdido. O empata pela primeira vez em muito tempo sente raiva, não do outro, mas de tudo que deixou de ser. Essa raiva não é destruição, é sinal de vida.
É o grito primitivo da alma tentando lembrar ao corpo que ele ainda pulsa. E por mais que o narcisista tente apagar essa fagulha, ela se recusa a morrer. Porque não é apenas resistência, é memória. A memória de quem você era antes de esquecer de si. O empata começa a reverter o olhar. Em vez de tentar entender o outro, começa a se escutar. E o que encontra ali dentro é assustador. Zonas inteiras de sua psique estão entulhadas de negações, recalques, pactos silenciosos com o abandono. A infância retorna, não como lembrança, mas como padrão. As antigas dores ganham um novo nome e tudo começa a se encaixar, como se cada gesto do narcisista fosse uma repetição do que o empata já viveu antes, em outro tempo, em outro corpo, em outro vínculo. Jung dizia que a cura vem quando encaramos o inconsciente sem desviar os olhos. E é isso que começa a acontecer. O empata para de negociar com a dor e começa a nomeá-la. O medo vira mapa, a vergonha vira porta, a culpa vira código. E aos poucos ele percebe que esteve preso, não a uma pessoa, mas a uma narrativa. Uma história escrita com a tinta das feridas. E de forma quase mística, começa a sentir que tem o direito de reescrever essa história. Mesmo que tremendo, mesmo que sangrando, mas o narcisista sente e tenta recuperar o controle, reativa antigos gatilhos, usa o passado como arma, dramatiza carência, implora com os mesmos olhos que um dia encantaram. Mas agora algo mudou. O empata vê o jogo, percebe os truques, sabe que o que parece arrependimento é apenas medo de perder o poder. A máscara já não cola, o roteiro já não convence. E pela primeira vez, o empata escolhe não responder. Escolhe o silêncio, e nesse silêncio, algo renasce. Esse é um momento de crise interna profunda, porque o empata não é só feito de luz. Dentro dele também vive a sombra, e essa sombra começa a se mover. Traz à tona o ressentimento, o ódio contido, a tristeza abafada, a raiva da própria ingenuidade. E tudo isso é necessário, porque não se cura aquilo que ainda se evita sentir. O empata começa a se permitir quebrar, e ao quebrar se revela, porque às vezes é preciso ruir para renascer com verdade. Ele começa a buscar respostas fora do ciclo, lê, escuta, se conecta, descobre palavras que descrevem o que viveu, termos como gaslighting, relacionamento abusivo, disfunção narcísica, e cada termo é uma lanterna dentro da caverna. Cada nome é uma chave que abre uma prisão. O empata percebe que o que viveu não foi exagero, foi real, e que outras pessoas já passaram pelo mesmo, e sobreviveram, e reconstruíram. Isso instala uma nova possibilidade dentro dele, a esperança lúcida. Mas essa esperança não é leve. Ela vem carregada de medo, porque sair exige mais do que coragem, exige confronto com tudo aquilo que foi negado. E há perdas, sempre há perdas. O empata sente o luto de quem finalmente entende que o outro não vai mudar, que o sonho era só seu, que o amor era unilateral. Mas nesse luto também há um renascimento. A morte da ilusão abre espaço para o nascimento da integridade, e então ele começa a se reaproximar de si. Retoma pequenos rituais, uma música antiga, um hábito esquecido, um silêncio que acolhe. E aos poucos o empata começa a lembrar de quem era, começa a sentir novamente, mas dessa vez por si. O corpo responde, a energia volta, os olhos brilham, ainda com dor, sim, mas com autonomia, com presença, com verdade. O empata que um dia foi vítima, agora começa a se tornar protagonista. Mas o mais belo ainda está por vir. O instante em que o empata percebe que não precisa mais ser o herói de ninguém. Que sua missão não é salvar o outro, mas honrar a si mesmo. Esse instante não é barulhento, é sutil. Um respirar mais fundo, um passo que não treme, uma paz que vem de dentro e não de aprovação alheia. É o início de uma liberdade que não grita, mas transforma. Agora não é mais sobre ele, nem sobre o passado, nem sobre o que poderia ter sido. O empata, diante dos cacos da antiga versão de si, começa a caminhar entre os destroços com um tipo de reverência silenciosa.
como quem reconhece a importância da dor, mas não se curva mais a ela. Não há grito, não há vingança, só um cansaço que amadureceu em sabedoria. A alma, exausta de tanto esperar por resgates externos, descobre que já é ela mesma o resgate. Não é o fim da dor, é o fim da dependência da dor para existir. O narcisista ainda tenta, ainda manda sinais, ainda provoca, ainda aparece nas frestas, mas agora o empata já não reage, observa. Como quem vê um eco distante de algo que um dia o paralisou, mas que agora não prende mais. Não por ter sido esquecido, mas por ter sido digerido. O poder do narcisista desintegra quando não encontra ferida aberta, e o empata, enfim, aprendeu a fechar as próprias. Carl Jung escreveu que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é isso que aconteceu. O empata se iluminou, não porque fugiu da dor, mas porque a olhou de frente. Cada estágio dessa jornada revelou não apenas os traços do outro, mas os próprios labirintos internos. E agora, aquilo que antes parecia castigo se revela como iniciação, um chamado para uma versão de si que estava adormecida sob os escombros do autoabandono. A vida começa a ser sentida de outra maneira. O empata, que sempre foi presença para todos, começa a ser presença para si. Isso assusta, porque nunca lhe ensinaram que era possível amar sem se sacrificar, que era possível cuidar sem se dissolver, que era possível existir sem se moldar. Mas agora, cada novo dia é uma chance de ensaiar esse amor radical por si. E cada ensaio é mais firme, mais real, mais inteiro. As memórias ainda vêm, mas agora vêm como lembranças, não como correntes. O empata não nega o que viveu, ele integra, honra o que aprendeu, agradece o que superou, perdoa, não por fraqueza, mas por libertação. Porque entende que o verdadeiro corte com o narcisista não é o silêncio imposto, é o silêncio interno, aquele onde já não se espera mais nada, onde não se deve mais nada, onde se é livre, e então o mundo muda. As relações mudam, o olhar muda. O empata agora reconhece as pequenas violências, sabe identificar os jogos emocionais, sabe pausar antes de ceder e, principalmente, sabe escolher a si mesmo sem culpa, não por egoísmo, mas por integridade, porque aprendeu que sua sensibilidade é um dom, não uma sentença, que seu coração não é frágil, é profundo, que sua empatia não é fraqueza, é poder. E com essa nova consciência, o empata não se fecha. Ele não constrói muros. Ele apenas aprende a usar portões. Abre quando sente verdade. Fecha quando sente manipulação. Ele já não quer mais ser tudo para todos. Quer ser inteiro para si. E é exatamente aí que começa a sua real força. Porque um empata que se escolhe, que se honra, que se cuida, é um campo magnético tão potente que nenhum narcisista consegue atravessar. Mas mesmo com tudo isso, às vezes, em silêncio, ainda há medo. O medo de recair, de repetir, de se perder de novo. E esse medo é legítimo, é humano, mas agora ele não paralisa, ele orienta, ele avisa, ele protege, porque o empata aprendeu a ouvir não apenas o que sente, mas o que seu corpo sussurra, o que sua alma pressente, o que sua intuição grita. Ele se tornou templo de si mesmo, guardião de sua própria luz. E por fim, mesmo sem saber o nome do que está acontecendo, o empata percebe que mudou, que atravessou algo, que não é mais o mesmo, que algo dentro dele agora vibra em outra frequência, uma frequência que não aceita menos do que reciprocidade, que não se vende por promessas, que não se curva por carências, uma frequência onde o amor não dói, onde a presença não pesa, onde ser visto não é exceção, mas regra. Mas e se tudo isso não for apenas uma história de superação? E se for, na verdade, um rito de passagem? Um chamado ancestral que se repete através dos séculos, disfarçado de relação, de dor,
de abandono, Carl Jung diria que cada experiência traumática é também um portal simbólico. E talvez o empata, ao ser ferido por um narcisista, esteja encenando, sem saber, um dos mais antigos dramas psíquicos da humanidade, o da alma que se esqueceu de si para caber no mundo, para merecer amor, para não ser deixada novamente. O empata não é apenas aquele que sente demais, é aquele que sente antes mesmo da consciência, antes mesmo da palavra. E é por isso que sua dor é tão complexa. Ela não começa na relação atual. Ela nasce em camadas profundas, onde arquétipos ancestrais ainda respiram, onde a ferida do abandono original, o sentimento primal de não pertencimento, ainda sangra em silêncio. E o narcisista, ele apenas aciona essa memória adormecida. Ele é o estopim, não a origem. A faísca, não o incêndio. Há um momento nesta jornada em que o empata começa a sentir algo que vai além da dor e além da cura. Algo que não se explica, apenas se pressente, como se estivesse se aproximando de um símbolo, de um enigma, de um saber oculto que sempre esteve ali, esperando por ele. É o instante em que a dor deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. Quando o trauma deixa de ser buraco e passa a ser espelho. E ali, no centro desse espelho, o empata vê algo que nunca havia permitido ver. O próprio rosto, sem disfarces, sem máscaras, sem culpa. Mas essa visão não traz alívio imediato, traz vertigem, porque encarar a si mesmo é também encarar tudo aquilo que se abandonou para ser aceito. Todas as vezes que disse sim, querendo dizer não. Todos os sorrisos que escondeu lágrimas. Todos os toques que doeram, mas você suportou. E ali, nesse território nu, o empata percebe que nunca esteve em busca de amor, mas de permissão. Permissão para existir, para sentir, para ser, sem precisar sangrar por isso. E é aqui que a verdadeira travessia começa. Não com promessas, nem com frases feitas, mas com silêncio, com presença, com um tipo de escuta interna que não julga, não apressa, não cobra, apenas acolhe. O empata aprende a estar consigo como sempre esteve com os outros. Aprende a se consolar, a se fortalecer, a se reconstruir e descobre que dentro de si existe um centro sagrado, uma força que ninguém toca, ninguém toma, ninguém apaga, uma força que sempre esteve lá, adormecida, esquecida, mas intacta. Há dores que não passam, transmutam, não deixam o corpo, mas se integram à alma como cicatrizes sagradas. O empata que atravessa os estágios da manipulação narcisista não volta igual. Não porque se tornou invulnerável, mas porque aprendeu a habitar sua própria vulnerabilidade com dignidade. É como se a ferida, enfim, tivesse parado de pedir para ser curada e começado a contar histórias. Histórias que só quem sangrou em silêncio consegue compreender. Tudo que você sentiu até aqui não foi apenas um relato psicológico, foi uma reentrada simbólica no templo da sua própria consciência. Cada gesto do narcisista foi um mestre cruel, apontando para os lugares onde você ainda se abandonava. E cada lágrima que caiu foi um batismo silencioso, preparando o terreno para a única libertação que verdadeiramente importa, aquela que acontece por dentro. A libertação de viver à altura do próprio coração, sem que ele precise ser crucificado para ser amado. A alma empática, quando desperta, carrega dentro de si uma beleza que assusta, porque ela não deseja dominar, provar, competir. Ela deseja apenas ser. Mas o mundo, acostumado a gritar, não sabe lidar com a profundidade de quem escuta. É por isso que o empata se machuca. Não porque é fraco, mas porque é profundo demais para uma realidade que teme profundidade. Mas agora você sabe, sua dor não era um erro, era linguagem. E há algo de eternamente mágico nesse saber. Como se você tivesse voltado a um lugar muito antigo, um lugar de onde nunca deveria ter saído.
você mesmo. O resgate nunca foi sobre fazer o outro enxergar seu valor. Foi sobre você parar de apagá-lo para ser aceito. E o mais sutil dos milagres é perceber que, ao se escolher, você não perdeu nada. Apenas deixou de carregar o que nunca foi seu. E isso liberta. Jung nos ensinou que não há despertar sem confronto com a sombra. E você enfrentou a sua, silenciosamente, lentamente, intensamente. Agora, cada passo que você der será mais consciente, cada escolha mais alinhada, cada limite mais firme, porque dentro de você mora algo que ninguém mais pode tocar, o saber silencioso de quem atravessou a própria noite escura e não apenas sobreviveu, mas renasceu. Talvez, nos próximos dias, você ainda sinta ecos dessa experiência. Talvez, ao olhar para trás, perceba que não foi apenas uma história, foi um espelho. Talvez, enquanto estiver sozinho em um quarto escuro, uma frase sussurre de dentro de você. Você não precisa mais se diminuir para caber. E talvez, nesse instante, algo sorria em silêncio dentro da sua alma, como se tivesse finalmente sido visto. A vida continua, mas agora algo mudou. Você não é mais a pessoa que implora por migalhas. É aquele que reconhece o banquete que carrega dentro. E quem reconhece isso, nunca mais se vende por promessas vazias. Há um lugar que se abre agora, dentro de você, onde o amor próprio não é ego, mas essência. E esse lugar será a sua casa daqui em diante. Volte a ele sempre que o mundo te fizer esquecer quem você é. Guarde isso. A dor que te quebrou foi a mesma que abriu passagem para sua alma respirar. E se tudo parecer escuro outra vez, não tema, porque agora, mesmo no escuro, você saberá o caminho de volta. Você o carregará em si, como cicatriz, como mapa, como promessa. O empata que se vê nunca mais se perde. Se essa travessia tocou algo dentro de você, se em algum momento deste vídeo você se viu, se lembrou, se emocionou, então este conteúdo cumpriu sua missão. Curta, compartilhe, deixe seu comentário. Mas mais que isso, inscreva-se neste espaço como quem volta para casa, porque aqui a dor encontra palavra e a alma finalmente encontra voz.